Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Extrato do artigo Federação Espírita do Maranhão, por Osmir Freire, em 25 de julho de 2020. Jesus, em sua passagem pela Terra, nos mostrou nossa descendência divina. Vós sois deuses. João, capítulo 10, versículo 34. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. João, capítulo 14, versículo 12. Esse convite de Jesus traduz a confiança, a paciência que Deus deposita nas suas criaturas, independente da condição evolutiva de cada um. Isso não se dirige ao homem imperfeito e falível, mas ao homem do futuro, na sua condição de perfectibilidade. O tempo e o trabalho vão oportunizando a todos o processo transformador, qual ocorre com a pedra bruta. O Espírito Emmanuel, em sua obra Segue-me, capítulo Fardo, nos diz que do acervo da pedra bruta nasce o ouro puro, e do cascalho pesado emerge o diamante. Senhor Jesus, nesse momento possamos acalmar os nossos corações, silenciar nossa mente do barulho do mundo, e que com a presença da equipe espiritual possamos juntos, com a mente aberta para o aprendizado, realmente escutar os ensinamentos de Jesus. Que no nosso dia a dia consigamos colocar em prática tudo o que Jesus nos ensinou. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Fernanda. E agora, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, Sede Perfeitos, os itens 1 e 2, caracteres da perfeição. No item 1, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Boa noite a todos. Grande, amar quem nos ama é bem mais fácil, não é? Claro que tem suas exceções, mas é natural para uma mãe amar o seu filho e o filho amar a sua mãe. Mas aí vem o mestre dizer que não basta amar somente aqueles que nos são caros, pois isto até os que não têm fé ou aqueles que são mal vistos, assim como eram os cobradores de impostos na época de Jesus, até mesmo eles amavam suas famílias. Jesus espera de nós mais do que isso. Ele espera que perdoemos os nossos inimigos e que possamos, sim, um dia amá-los, pois eles também são nossos irmãos. Somos todos uma grande família criada pelo mesmo Pai que está no céu. Então, nada mais justo que nos amemos e nos auxiliemos uns aos outros.
a tarefa não é nada fácil, pois ainda vivemos em um mundo de expiações e provas, onde a maioria de nós é devedora. Mas precisamos começar a aprender a amar aquele que nos ofende, pois só assim também seremos amados pelos nossos devedores e o mundo poderá se regenerar. E nós? Nós podemos evoluir e um dia chegarmos a essa perfeição moral. Esse mandamento ele é tão lindo, amai os vossos inimigos. Como você acabou de falar, Ondina, é fácil amar os nossos amores, amar os que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles irmãos que fazem realmente o mal, não é nem um pouco fácil. No dia em que conseguirmos colocar em prática esse mandamento, aí acabaremos com o problema do mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje, Fernanda e Ondina, quem estuda o Espiritismo sabe que Jesus, ao dizer para amarmos os nossos inimigos, se referia ao não querer mal, não fazer mal àqueles que consideramos nossos inimigos. Jesus sabia que não conseguimos amar os inimigos como num passe de mágica, né? Que amar a eles só o tempo irá nos ajudar a fazer, pois vamos compreendendo a situação deles e a nossa também, né? A reencarnação, essa bênção de Deus, mostra de forma clara que os inimigos de hoje, na maioria dos casos, foram amigos, parceiros de ontem, e que não são nossos inimigos por acaso, porque resolveram ser, eu vou ser inimigo da Ondina. Não. Estudando, vemos que criamos essa inimizade. Por isso, devemos analisar quem somos hoje para avaliarmos quem fomos no ontem. Além do mais, para sermos perfeitos, necessitamos dessa compreensão e ação no bem para todos. Compreendemos também que para não sofrermos tanto, necessitamos vibrar numa faixa acima da que estamos acostumados. Sermos otimistas, não crer, mas saber, e com isso nós vamos desenvolvendo a nossa fé raciocinada. Vamos nos iluminar, né, através da compreensão do porquê preciso amar a todos, inclusive os inimigos. É preciso vestir a roupa nupcial se não quisermos ser expulsos da grande festa do amor. Então, Irandi, sem compreensão, como amar ao próximo, não é mesmo? Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho no item 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem por alcançar. Jesus, ele sempre falou por parábolas. Ele falava da forma que as pessoas para com quem ele estava falando pudessem realmente entender. Por isso, falou para sermos perfeitos como o Pai Celestial. Porque Deus é o único exemplo de perfeição, a perfeição absoluta. Hoje sabemos que Jesus foi o ser mais perfeito que habitou o nosso planeta Terra. E ele tornou-se o nosso modelo e guia. E é essa perfeição que devemos buscar. Sabe, Fernanda, eu tento imaginar Deus, mas eu não consigo. Então eu faço assim. Deixo que meu modelo
seja Jesus, assim como você disse, pois ele é o ser mais perfeito que conhecemos. Se chegarmos perto da perfeição de Jesus, com sua humildade, paciência e amor ao próximo, seremos vencedores, você não acha? Então, Fernanda e Ondina, se ainda hoje, temos dificuldade em entender o que nos disse Jesus, o que nos explica o Espiritismo, imagine no tempo de Jesus. Nós ainda precisamos de imagens fortes para que possamos, pelo menos, parar para pensar no que nos é dito. Realmente, Ondina, não temos como avaliar Deus. Por isso, foi-nos dado a conhecer seus atributos. Através dele, temos uma imagem pálida ainda, da sua perfeição. Mas, para mim, já é o que eu posso conhecer. Jesus veio e colocou em prática o amor de Deus, nos mostrando o caminho que nos leva à perfeição. Cada palavra e ação de Jesus nos indica o programa que devemos viver. E se analisarmos com cuidado tudo o que ele nos deixou, vamos sentir a beleza de Deus. Olhando por esse ângulo, vemos o quão distante estamos de espíritos que vivem e dos que viveram nesta terra, aplicando as leis de Deus em suas vidas. Imaginemos atingir o estágio de Jesus, que está há bilhões de anos à nossa frente. Mas estamos a caminho. Todos nós iremos chegar ao nível do nosso modelo e guia Jesus. Vamos sim, Irandi, atingir o mais alto grau de perfeição. Isso depende também da velocidade de acordo com o nosso trabalho, Mas sabendo que não seremos perfeitos como nosso Pai, mas sendo perfeitos como Jesus, pois ele nos disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em João, capítulo 14, versículo 12. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, pois implica a prática de todas as outras virtudes. Perfeito é só Deus. Só o que nos cabe é trabalharmos realmente para atingir essa perfeição relativa. A perfeição de sermos melhores do que somos, de conseguirmos amar a todos os nossos irmãos. Como somos imperfeitos ainda, não é mesmo? Pois é, Fernanda. Deus não tem pressa, pois tudo se ajusta com sabedoria, justiça e misericórdia com o passar do tempo, certo, Fernanda? Ele vai nos dando as oportunidades para que possamos compreender de encarnação em encarnação qual a ação que devemos desenvolver e conseguirmos atingir essa capacidade de amar a todos indistintamente. Amar a quem nos ama é fácil, claro, isso já foi dito, Mas esse amor ao qual se refere e o que praticou ele durante sua estada aqui na Terra, esse amor é incondicional, releva e perdoa tudo que é feito contra nós, pois compreende que cada um de nós está num patamar evolutivo, e que se não entende e não ama hoje, amanhã entenderá e amará. A natureza não dá saltos, portanto, façamos a nossa parte, vamos ofertar ao próximo o de que necessita para promover a sua mudança,
mas aguardemos a ação do tempo que constrói e reconstrói, num trabalho contínuo e permanente. E que mudemos em nós o que reprovamos no outro. Demorei muito para compreender que cada um tem o seu tempo. Não adianta eu querer apressar o outro. Eu tenho que compreendê-lo e ser indulgente para com suas faltas, como espero que ele seja para com as minhas. Quando compreendemos, ficamos felizes porque não vamos mais ficar exigindo que o outro seja assim ou assado. Ele vai descobrir o caminho correto a seguir. Sabe, Irandi e Fernanda, no último ano estudei a história de muitas mulheres que estão nas Escrituras. E eu descobri que Deus dá oportunidades para nós evoluirmos o tempo todo. Mesmo quando erramos, Ele abre as portas para que a gente possa escolher entre o bem e o mal. E quando finalmente escolhemos o caminho do bem, o de seguirmos Jesus e praticarmos todo o bem que pudermos, aí sim podemos dizer que seremos perfeitos aos olhos do nosso Pai. De tudo isso, percebemos que iremos conquistar a felicidade quando aprendermos a amar todos os nossos irmãos. Não importa o que eles nos façam. E dando continuidade agora aqui à leitura. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Pois é, Fernanda, esse trabalho que Jesus teve, né, de combater o egoísmo e o orgulho durante o tempo em que esteve aqui conosco, ele deixou, né, esse trabalho para fazermos em nós mesmos. Ele nos mostrou como fazer. Né? Então, quando analisamos de forma séria os nossos atos, descobrimos quanto de orgulho e egoísmo nós temos. E é nesse momento que devemos iniciar o trabalho de eliminá-lo em nós. Muitas vezes não nos damos conta, porque eles se camuflam de amor próprio. Por exemplo, em uma conversa com alguém que tem uma opinião contrária à nossa, como reagimos? Na maioria das vezes, discordamos, mas amenizamos a situação. Ou discutimos e queremos impor a nossa opinião. Essa segunda demonstra o nosso orgulho e egoísmo de forma clara. Não damos o braço a torcer. E tem que prevalecer a minha opinião. Quando amenizamos, precisamos ver como fica o nosso emocional. Se não gostamos, calamos e sofremos, demonstra também o nosso orgulho e egoísmo. Se não gostamos, mas não entendemos o outro, demonstra que estamos vencendo esses dois monstros que destroem as nossas vidas. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa: você quer ser feliz ou quer ter razão? Então, assim, às vezes a nossa fala não é a real, mas a gente tem que tentar entender e mudando aqui dentro da gente, né? É isso mesmo, Fernanda. A escolha é essa. As escolhas, né, que nós temos são essas. E para destruir todo o mal que há em nossos corações, temos que ser, em primeiro lugar, humildes e reconhecer o mal que existe dentro de nós. Assim como deixamos o vício do cigarro, do álcool, das drogas, dos ciúmes, da fofoca, precisamos aceitar o fato de que somos viciados, pois ser orgulhoso e egoísta é um vício e dos piores. E como combatemos um vício?
procuramos o tratamento mais adequado a cada um deles. Nesse caso, estudar e praticar a lei do amor e caridade é o caminho que devemos escolher, pois foi este o ensino do nosso Cristo. Então, Ondina, portanto, combater o orgulho e o egoísmo é o nosso maior trabalho. Então vamos então agora à leitura do último parágrafo deste nosso evangelho. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E como medir se estamos evoluindo ou pelo menos melhorando a cada encarnação? Precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer qual o nosso sentimento em relação ao próximo, seja ele amigo ou inimigo. Queremos o bem dele ou o invejamos? Sentimos alegria por suas conquistas ou ficamos tristes por ter sido com ele e não conosco? Julgamos suas ações? Desejamos o mal? Vamos então avaliar o que sentimos e o que pensamos, pois mesmo que não façamos o mal, se apenas pensarmos nele, já estaremos emanando energias negativas e sim praticando mal por pensamento. É importante essa análise diária, só assim podemos nos corrigir e chegar ao mundo celestial. Ondina, eu quero só deixar aqui para que nós possamos fazer um exercício diário, né, para iniciarmos esse processo de chegarmos a amar os nossos inimigos, que nós vamos começando pouco a pouco. Todos nós fazemos as nossas orações ao acordar, né? Então, vamos colocar também nessas orações, né, aquela pessoa que nós não gostamos. Vamos pedir a Jesus para que o meu coração consiga entender aquela pessoa e que o coração dela também amenize para que ela consiga me entender. E que ela tenha um bom dia. Ponto. Né? Vamos fazendo isso para que a gente vá treinando, né? E depois nós vamos pouco a pouco, com a ajuda dos nossos queridos amigos espirituais e de Jesus, que Ele está nos auxiliando para que nós consigamos fazer tudo isso, nós tenhamos uma vida mais tranquila e vamos aprender a amar, a compreender os nossos inimigos. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e ele foi muito esclarecedor. Então eu vou pedir à nossa irmã Ondina que faça a prece final e a fluidificação das águas. E que evangelho lindo! Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pelos ensinamentos que levarão a nossa humanidade à evolução espiritual. Querido Mestre, querida espiritualidade amiga aqui presente, pedimos com muita humildade que fluidifiquem as águas em nossos lares, trazendo o bálsamo necessário ao nosso corpo físico e espiritual. Que tenhamos uma semana de muito amor, paz e tranquilidade. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho, Ondina e Fernanda, e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e seus amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe.
Até a próxima segunda-feira, às 18.